Meu marido e eu chegamos para comprar um condomínio de um estrangeiro. Eu permaneci em silêncio, fingindo não entender uma palavra de alemão. E então ouvi uma frase e congelei, incapaz de acreditar nos meus ouvidos. Bem-vindos ao canal Betty Stories. Antes de começarmos, por favor, escrevam nos comentários de onde estão nos ouvindo. Estamos muito interessados em saber. Desejamos a vocês uma audição agradável com esta história fascinante. Kesha fechou a porta do quarto e puxou um livro didático desgastado de seu esconderijo debaixo de uma pilha de roupas de cama. As páginas estavam cobertas pela sua caligrafia organizada, com marcadores saindo de várias seções. Ela acendeu a luminária de mesa, diminuindo a luz para que não fosse visível por baixo da porta, e abriu seu caderno de exercícios. Na sala de estar, a televisão estava ligada no volume máximo. Marcos estava assistindo a mais um jogo de futebol, e ela sabia que ele não a perturbaria pelas próximas 2 horas. Isso estava acontecendo por 8 meses. Toda noite, quando o marido trabalhava até tarde ou se absorvia em suas próprias atividades, Kesha sentava-se com seus livros didáticos. A princípio, era apenas curiosidade. Um anúncio de cursos online gratuitos de línguas estrangeiras havia surgido na internet. Então, a puxou para dentro. Ela gostava de descobrir algo novo, sentir o cérebro trabalhar, perceber como as palavras se formavam em frases e gradualmente começar a entender uma linguagem estranha. Era como resolver um quebra-cabeça, só que muito mais emocionante. Mas ela não contou nada a Marcos e não pretendia. 2 anos atrás, quando se entusiasmou com a ideia de fazer aulas de design floral, ele havia rido tanto dela que seu desejo desapareceu por conta própria. Kesha, você percebe que isso não é algo sério, certo? Ele havia dito na época, nem sequer olhando para cima de seu tablet. Você vai gastar dinheiro, ir por um mês e desistir como sempre. Eu não desisti de nada como sempre. Ela tentou objetar. Eu só quero tentar algo novo. Novo? Ele deu uma risadinha. Você tem um hobby novo todo mês. Primeiro yoga, depois pintura, depois alguma outra bobagem. Seria melhor você cuidar da casa direito. Naquela época, ela permaneceu em silêncio, mas o ressentimento se instalou profundamente. E quando 6 meses depois ela decidiu se inscrever para aquelas aulas de yoga, ele nem a deixou terminar de falar. Ele começou de novo. Nós não temos dinheiro para bobagens. Você sabe quanto custa a conta de luz nestes dias? Desde então, Kesha parou de compartilhar seus desejos com ele. Por que se incomodar se ele não os levaria a sério de qualquer forma? Era como se ela tivesse se tornado invisível em sua própria casa. Marcos decidia onde eles iam de férias, qual móvel comprar e quando receber convidados. Ela cozinhava, limpava, concordava e às vezes tentava objetar, mas ele se esquivava. Eu sei melhor. Você não entende dessas coisas. Deixe que eu cuido disso. E Kesha recuava vez após vez, até se acostumar a ser uma sombra em sua própria vida. Ela serviu um pouco de chá de uma garrafa térmica que havia trazido especificamente para o quarto, para não ter que sair para a cozinha e atrair atenção. Ela se acomodou confortavelmente na cama e mergulhou nos exercícios. Ela pronunciava as palavras em um sussurro, verificando sua pronúncia através de um aplicativo em seu celular com fones de ouvido. Ela gostava da sensação de que tinha um segredo, algo seu que Marcos não sabia e não controlava. Era seu pequeno espaço de liberdade em um mundo onde tudo o mais há muito havia deixado de pertencer a ela. Cerca de 1 hora depois, os gritos de um comentarista ecoaram da sala de estar. Parece que alguém marcou um touchdown. Kesha levantou a cabeça e escutou. Marcos estava comentando algo alto, provavelmente falando ao telefone com um amigo. Ela distinguiu sua voz excitada, seu riso. Ele não ria assim com ela há tanto tempo. Ela suspirou e voltou ao livro didático, tentando não pensar em como a vida deles havia mudado. Quando se casaram 15 anos atrás, tudo era completamente diferente.
Marcos era atencioso e interessado em sua opinião. Juntos, sonhavam com o futuro, caminhavam à noite de mãos dadas, faziam planos e riam de bobagens. Ele a chamava de raio de sol e dizia que ela era a melhor coisa que já havia acontecido com ele. Kesha acreditava em cada palavra. Ela estava feliz apenas por estar perto dele, ouvindo seus sonhos sobre uma carreira, uma casa grande e os filhos que teriam um dia. Mas ao longo dos anos, algo mudou. Marcos se tornou mais duro, mais autoconfiante. Ele começou a ganhar bom dinheiro e parecia ter decidido que agora tinha o direito de governar unilateralmente a vida deles. Kesha trabalhava como contadora em uma pequena empresa. Seu salário era modesto, mal dava para mantimentos e despesas pessoais. Marcos nunca perdia a oportunidade de lembrá-la de que era ele quem sustentava a família, pagava a hipoteca, o carro e as férias. "Se não fosse por mim, onde você estaria?" ele dizia quando discutiam. "Em um estúdio alugado com 3 colegas de quarto, é onde?" Kesha permanecia em silêncio porque, no fundo, tinha medo de que ele estivesse certo. Que sem ele, ela realmente não daria conta. Que ela era muito fraca, muito indecisa, muito comum. Eles não tinham filhos. A princípio, adiaram por causa das carreiras, da hipoteca, das reformas. Depois, simplesmente não aconteceu. Os médicos davam de ombros. Parecia estar tudo bem com ambos, mas a gravidez não ocorria. Exames, testes, procedimentos, tudo durou mais de um ano e terminou em nada. Com o tempo, este tópico se tornou doloroso e eles pararam de falar sobre ele. Secretamente, Kesha sonhava com um filho, imaginando como embalaria um bebê para dormir, leria contos de fadas e o ensinaria a andar. Mas ela tinha medo de dizer isso em voz alta, temendo que Marcos dissesse algo doloroso novamente, que fosse culpa dela, que ela não conseguisse fazer nem essa coisa. Nos últimos meses, uma parede havia crescido entre eles. Ele ficava até tarde no trabalho com mais frequência, chegando em casa tarde, cansado e irritado. No jantar, ele respondia em monossílabos, enterrado em seu celular. Kesha tentava iniciar uma conversa, perguntando sobre o dia dele, contando algo sobre o trabalho, tentando fazer piadas. Ele acenava com a cabeça sem ouvir. E 5 minutos depois, ele se retirava para a sala de estar e a televisão. Nos fins de semana, ele ia pescar com amigos ou desaparecia na garagem. Kesha tentou encontrar uma maneira de alcançá-lo. Ela cozinhava seus pratos favoritos, seus costeletas de porco sufocadas com molho, purê de batatas e broa de milho. Ela sugeriu saírem juntos para o cinema, para o parque, apenas para uma caminhada. Mas ele recusava. "Eu estou cansado, Kesha. Deixe-me descansar, pelo amor de Deus. Você não entende o que é ralar a semana toda e depois ter que fornecer um programa de entretenimento para você também." E ela recuava. Ela lavava a louça, limpava o apartamento, olhava pela janela para os transeuntes e se perguntava quando tudo tinha dado errado. Em que momento eles se tornaram estranhos vivendo sob o mesmo teto? Ela sentia que estava perdendo-o ou que já o havia perdido, mas ela não queria desistir. Ela não queria admitir que 15 anos haviam sido vividos em vão, que o amor havia acabado, que ela estava completamente sozinha. Então, quando Marcos sugeriu de repente procurar um apartamento maior, o quarto de um quarto deles em um prédio antigo nos arredores havia se tornado apertado há muito tempo, Kesha ficou encantada. Talvez essa fosse uma chance. Talvez um projeto conjunto, um objetivo comum, os aproximasse, trouxesse de volta o que um dia foi. Um novo condomínio, um novo cenário, uma nova fase da vida. Talvez tudo desse certo. Eles começaram a vasculhar anúncios. Ou melhor, Marcos procurava. E ela sentava ao lado dele no sofá e acenava com a cabeça. Ele mostrava opções no tablet e ela timidamente expressava sua opinião. Se gostava do layout, se as janelas estavam bem posicionadas, se a cozinha era conveniente.
mas ele raramente levava isso em consideração. Isso é muito longe do metrô. Ele dispensava. Este é muito caro, fora do nosso orçamento. Este é em um bairro ruim. Nada além de problemas lá. Você sequer entende essas coisas? Com o tempo, Kesha parou de discutir. Ela apenas ficava sentada em silêncio, olhando para a tela, pensando em seus próprios pensamentos. Semanas de busca se transformaram em um mês. Eles iam a visualizações nos fins de semana, primeiro com entusiasmo, depois de forma mais e mais resignada. E toda vez algo estava errado. O layout era estranho. Os vizinhos eram barulhentos. O prédio era muito velho. O pátio não tinha estacionamento ou o preço era muito alto. Marcos estava eternamente insatisfeito, procurando defeitos em pequenos detalhes, discutindo com corretores. Kesha estava cansada desta corrida sem fim, de sua constante irritação, da sensação de falta de sentido de tudo isso. Às vezes, parecia a ela que ele estava propositadamente procurando falhas para não comprar um apartamento, para atrasar o momento. Por quê? Ela não entendia. E então, uma noite, enquanto estava sentada com seus livros didáticos praticando outro exercício de gramática, Marcos invadiu o quarto. Ele nem sequer bateu. Ele apenas abriu a porta. Kesha estremeceu e mal conseguiu fechar o caderno com um estrondo, empurrando-o para debaixo do travesseiro. Seu coração batia mais rápido. E se ele notasse? Kesha, olhe! Ele lhe entregou o celular com um anúncio, sem prestar atenção à sua confusão. Este é o tal, um de 3/4, 1.220 metros quadrados. Bom bairro e o preço é aceitável. Um estrangeiro está vendendo. Algum alemão. Nós vamos vê-lo amanhã. Kesha recuperou o fôlego. Parecia que ele não tinha notado nada. Ela pegou o telefone e examinou a descrição. O condomínio realmente parecia bom. Quartos claros com tetos altos, uma cozinha grande, 2 banheiros, uma varanda envidraçada. As fotos eram de alta qualidade, profissionais. Era evidente que o proprietário cuidava do lugar. Os pisos de madeira à mostra, as paredes estavam recém-pintadas, a mobília era sólida sem desgaste. É lindo, ela disse cautelosamente, examinando as fotos. Por que ele está vendendo? Ele está voltando para o país de origem. Diz bem ali. Marcos pegou o telefone de volta como se ela estivesse olhando para ele por muito tempo. Viveu aqui por vários anos para trabalhar. O contrato acabou. Ele está voltando. Eu já entrei em contato com ele. Combinado para amanhã, às 11 da manhã. Você vai? Claro que vou, Kesha respondeu. Bem, que ótimo. Eu espero que esta opção dê certo porque estou cansado de correr por aí todo fim de semana. Ele se espreguiçou e bocejou. Tudo bem. Eu vou terminar de assistir ao jogo. Por que você está sentada aqui? Apenas lendo um pouco antes de dormir. Ele já estava se virando para a porta. Apenas não fique acordada até muito tarde. Temos que levantar cedo amanhã. Ele saiu, fechando a porta atrás de si, e Kesha permaneceu sentada na cama, olhando para o vazio. Um alemão. Um estrangeiro. Algo se acendeu dentro dela. Ela puxou o caderno de volta de debaixo do travesseiro. Abriu a última página, onde escrevia novas palavras e expressões. Seu conhecimento já era bastante decente. Ela conseguia ler textos simples, entendia conversas em filmes sem legendas e até tentava escrever pequenas notas para praticar às vezes. Sua instrutora de curso online a elogiava pelo seu progresso, dizendo que ela tinha boa pronúncia e um sentimento para o idioma. E se? O pensamento veio de repente e lhe pareceu tanto louco quanto tentador. E se na reunião com o vendedor ela não dissesse que entendia o idioma, apenas ficasse quieta, fingisse não saber uma palavra? Marcos com certeza falaria com este alemão em sua língua nativa. Seu marido sempre se gabava de que, após viagens de negócios à Europa, ele havia melhorado bastante seu nível conversacional. Ele havia viajado para Berlim e Munique várias vezes a trabalho,
comunicado-se com parceiros, assinado contratos, e então ela seria capaz de ouvir tudo o que eles discutissem sem filtros ou traduções, tudo o que Marcos poderia não querer contar a ela. Por que ela precisava disso? Kesha própria não conseguia responder totalmente a essa pergunta. Apenas algo dentro lhe dizia que era necessário. Uma vaga ansiedade, intuição, um sexto sentido, chame como quiser. Talvez ela quisesse verificar se Marcos era honesto com ela. Talvez ela estivesse apenas cansada de ficar à margem de todas as decisões e queria saber a verdade pela primeira vez, não filtrada pela interpretação dele. Ou talvez ela só quisesse usar seu conhecimento secreto pelo menos uma vez na vida para sentir que não era tão simples e desamparada quanto ele pensava. Ela foi para a cama, mas não conseguiu dormir por um longo tempo. Marcos roncava ao lado dela, espalhado por 3/4 da cama. Kesha deitava-se na beirada, como de costume, com medo de se mover para não acordá-lo. Quando ele não dormia o suficiente, ele ficava especialmente irritado. Ela olhava para a escuridão e pensava no amanhã. Uma estranha excitação misturada com ansiedade. O que ela ouviria amanhã? E ela estava pronta para o que poderia ouvir. E se acabasse sendo algo terrível, algo depois do qual ela não pudesse mais retornar à sua vida anterior? Mas minha vida anterior já é insuportável de qualquer maneira, ela pensou. O que poderia ser pior do que se sentir indesejada, invisível, inútil todos os dias? De manhã, eles saíram cedo. O condomínio ficava do outro lado da cidade, em um bairro novo e prestigiado. No carro, Marcos estava concentrado, dirigindo em silêncio, apenas ocasionalmente soltando comentários insatisfeitos sobre o trânsito e como ninguém ao redor sabia dirigir. Kesha olhava pela janela para os prédios que passavam, ensaiando possíveis cenários de conversa em sua cabeça. Ela estava assustada. E se ela não entendesse a fala quando a ouvisse em uma conversa ao vivo? E se ela se confundisse e se entregasse? E se tudo isso fosse uma ideia estúpida e ela estivesse se preocupando à toa? Por que você está tão pensativa? Marcos perguntou de repente, olhando de soslaio para ela em um semáforo. Seu rosto está azedo. Não gostou do apartamento já? Não, eu gosto, Kesha respondeu apressadamente. Estou apenas pensando, e se algo não der certo novamente? Não se estresse, é uma boa opção. Eu verifiquei tudo, os documentos e o histórico do condomínio. Está tudo limpo. Ele fez uma pausa e acrescentou: Não se preocupe. Se houver algo, eu traduzo tudo. Você entende? Com estrangeiros, você tem que ser cuidadosa. Eles podem tentar nos enganar. Estes europeus são ardilosos. Eles pensam que somos todos otários aqui. Kesha permaneceu em silêncio, apertando as mãos nos joelhos. Você vai traduzir, ela pensou amargamente. A questão é apenas o que exatamente você vai traduzir e o que vai esconder. Eles estacionaram perto de um prédio moderno de arranha-céus com fachada de vidro. O saguão estava limpo, com um concierge atrás de um balcão, um interfone conveniente e câmeras de vigilância. Em cada andar no hall, havia sofás de couro e pinturas penduradas nas paredes. Cheirava a ambientador caro. Marcos olhou em volta com satisfação e acenou com a cabeça. Não é um lugar ruim, promissor. O preço definitivamente vai subir. Toda a área está sendo construída com moradias de luxo. Um investimento lucrativo. Kesha não respondeu. Eles subiram no elevador para o 12º andar. O elevador era rápido, silencioso, com paredes espelhadas. Kesha olhou para seu reflexo, rosto pálido, lábios tensos, mãos segurando nervosamente a alça da bolsa. Ela parecia assustada. Preciso me recompor, ela pensou. Preciso agir com calma, naturalidade. Apenas ficar quieta e ouvir. Apenas ser eu mesma, a santa quieta e invisível que nunca interfere em nada. As portas do elevador se abriram.
Eles caminharam por um corredor com carpete macio. Marcos verificou o número do apartamento em seu celular e parou na porta certa. Kesha sentiu seu coração bater descontroladamente. Estava começando agora. Agora ela teria que desempenhar um papel. Fingir. Ficar em silêncio. Ela conseguiria? Ela se entregaria com uma palavra acidental, um olhar, um gesto? Marcos tocou a campainha. Passos foram ouvidos lá dentro, confiantes, sem pressa. Kesha respirou fundo, tentando se acalmar. Tudo vai ficar bem, ela disse a si mesma. Você vai apenas ouvir, apenas descobrir a verdade. Não há nada de errado nisso. A fechadura clicou e a porta se abriu lentamente. No limiar estava um homem de cerca de 50 anos, alto, em forma, com cabelos grisalhos e olhos cinzentos atentos. Ele estava vestido com uma camisa clara e calças escuras, parecendo arrumado e acolhedor. Ele sorriu e estendeu a mão para Marcos. Kurt Weber. Ele se apresentou com um leve sotaque e imediatamente mudou para sua língua nativa, obviamente percebendo que Marcos o entendia. Kesha se tensionou, mas tentou não deixar transparecer em seu rosto. Ela ouviu cada palavra, a saudação, o convite para entrar, os pedidos de desculpa pela ligeira bagunça, embora o apartamento estivesse perfeitamente limpo. Marcos respondeu no mesmo idioma, rápida e confiantemente se apresentando. Depois acenou com a cabeça descuidadamente na direção dela. Esta é minha esposa, Kesha. Ela não fala seu idioma, então eu traduzirei. Kurt se virou para ela, sorriu agradavelmente e estendeu a mão. Kesha a apertou, sorriu brevemente em troca e baixou os olhos, retratando uma confusão tímida. Por dentro, tudo se apertou com tensão. Então, havia começado. Agora, ela não era uma testemunha, apenas uma mulher invisível que não entendia nada. Por favor, entrem. Kurt abriu mais a porta e se afastou. Eles entraram em um corredor espaçoso. Kesha olhou em volta. Chão de madeira clara, um armário embutido ocupando toda a parede, um espelho em uma moldura cara, luz suave e difusa de luminárias de teto. Cheirava a limpeza e o leve aroma de café. Kurt os conduziu mais para a sala de estar, e Kesha involuntariamente ofegou para si mesma. Uma sala enorme com janelas panorâmicas que ofereciam uma vista do parque e do rio à distância. A mobília era moderna, mas aconchegante. Um grande sofá modular cinza, uma mesa de centro de vidro e madeira, estantes de livros ao longo de uma das paredes, cheias de livros e lembranças. Lindo! Ela não conseguiu resistir a dizer em inglês. Marcos traduziu descuidadamente para Kurt, acrescentando algo próprio. Kesha escutou atentamente e captou o que seu marido disse. A esposa está impressionada, mas ainda vamos ver se vale o dinheiro. Kurt riu, acenou com a cabeça em concordância e começou a mostrar o apartamento. Eles caminharam lentamente pelos cômodos, o quarto com uma cama grande e seu próprio closet. O segundo quarto menor, que Kurt usava como escritório. A cozinha-estúdio com eletrodomésticos modernos e bancadas de mármore. Kurt explicou coisas sobre o apartamento, o prédio, o bairro. Marcos traduzia em partes, mas Kesha percebeu que ele estava omitindo detalhes ou mudando a ênfase. Quando Kurt mencionou que o prédio tinha uma excelente administração que resolvia qualquer problema rapidamente, Marcos traduziu como: a empresa de administração é mais ou menos, mas tolerável. Quando o proprietário disse que os vizinhos eram pessoas quietas, educadas, professores, médicos, empresários, Marcos resmungou para Kesha. Os vizinhos são pessoas comuns. Não tivemos problemas. Kesha permaneceu em silêncio, fingindo examinar o acabamento, a mobília, as vistas das janelas, mas o espanto crescia dentro dela. Por que Marcos estava distorcendo as palavras de Kurt? Por que desvalorizar os méritos do apartamento? Ela não entendia. Talvez ele só quisesse baixar o preço, mostrar que não estava muito interessado. Eles voltaram para a sala de estar. Kurt ofereceu café
E Marcos aceitou. Kesha sentou-se na beirada do sofá, dobrando as mãos no colo, tentando ser o mais inconspícua possível. Kurt foi para a cozinha e ela ouviu o barulho da máquina de café, o tilintar das xícaras. Marcos caminhava pela sala, examinando livros nas estantes, fotos emolduradas nas paredes. Bem, você gostou? Ele perguntou a Kesha em inglês sem se virar. Muito, ela respondeu honestamente. O apartamento é maravilhoso. É, não é ruim. Ele coçou o queixo. Embora o preço esteja inflacionado, teremos que pechinchar. Kesha queria dizer algo, mas permaneceu em silêncio. Kurt voltou com uma bandeja contendo 3 xícaras de café e um prato de biscoitos. Ele colocou-o na mesa de centro e sentou-se na poltrona em frente a eles. Kesha pegou uma xícara, agradecendo com um aceno de cabeça. O café era forte, aromático, de verdade, não instantâneo. Kurt falou novamente, desta vez em um tom mais sério. Kesha ouviu atentamente. Ele explicou que havia morado neste apartamento por 3 anos. Ele amava muito este lugar, mas seu contrato com uma empresa local havia acabado e ele precisava voltar para casa, para sua família. Sua esposa e filhos adultos haviam ficado lá e sentiam falta dele. Ele falou com carinho, com leve tristeza, dizendo que era uma pena se separar do apartamento, mas não havia escolha. Marcos ouviu, acenou com a cabeça, depois traduziu brevemente para Kesha. Diz que está partindo para o trabalho. O contrato acabou. Kesha franziu a testa internamente. Por que ele não contou a ela sobre a família, sobre o fato de que Kurt estava triste por partir? Esses detalhes tornavam o proprietário mais humano, mais compreensível, mas Marcos aparentemente não considerou necessário transmiti-los. Então, a conversa se voltou para os detalhes do negócio. Kurt nomeou um preço. Era alto, mas justo para um condomínio assim em um bairro assim. Marcos franziu a testa e balançou a cabeça. Muito caro, ele disse a Kesha em inglês. Depois mudou de volta e começou a pechinchar com Kurt. Kesha observou a conversa deles. Marcos falava com assertividade, citando argumentos. O mercado imobiliário está instável. Os preços estão caindo. Eles têm outras opções mais baratas. Kurt objetou suavemente, mas com firmeza. O apartamento estava em excelentes condições. A área era prestigiada. Todos os documentos estavam limpos. Eles poderiam se mudar imediatamente após o fechamento. Marcos não cedeu, oferecendo um preço 20% mais baixo. Kurt balançou a cabeça, dizendo que era um desconto muito grande. Ele não poderia concordar. Kesha sentou-se segurando a xícara nas mãos, sentindo-se supérflua, como se não estivesse ali de forma alguma, como se este não fosse o apartamento dela, não o futuro lar dela, não a vida dela, apenas uma decoração, uma figurante silenciosa em uma peça onde todos os papéis já estavam definidos. A pechincha continuou por cerca de 20 minutos. Finalmente, eles chegaram a um preço compromissado, ligeiramente mais baixo do que o inicial, mas não tanto que Kurt ficasse no prejuízo. Os homens apertaram as mãos, satisfeitos. Marcos abriu um sorriso. Combinado, ele disse a Kesha. Consegui um bom desconto. Viu como você tem que falar com eles? Eles cedem imediatamente quando sentem que você não é um otário. Kesha sorriu fracamente em resposta. Kurt disse algo e ela se animou, ouvindo atentamente. Ele propôs discutir os detalhes. Quando realizar o fechamento, quais documentos eram necessários, como melhor redigir o contrato. Marcos acenou com a cabeça, concordando que sim, tudo precisava ser discutido em detalhe. Você entende, começou Kurt, dirigindo-se a Marcos, e Kesha congelou. Negócios como este são melhor estruturados de forma simples, menos papelada, menos implicações fiscais no meu país. Eu posso ajudar com os documentos. Eu tenho um contato de cartório. Ele fará tudo rapidamente e de forma limpa. Marcos se inclinou para a frente com interesse. O que você propõe?
Bem, por exemplo, Kurt falou calmamente, como se estivesse discutindo o clima. Você pode colocar tudo no nome de um proprietário. É mais simples com o banco, com os arquivamentos. Você pode resolver isso dentro da família mais tarde, se precisar adicionar a esposa. Eu fiz assim com meus imóveis aqui. Primeiro, tudo no meu nome. Depois eu distribuí as ações silenciosamente mais tarde. Conveniente e benéfico. Kesha sentiu tudo gelar por dentro. Ela apertou a xícara com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Colocar no nome de um proprietário. No nome de Marcos, sem ela. Marcos permaneceu em silêncio, como se estivesse considerando a sugestão. Então ele lentamente acenou com a cabeça. Parece razoável, realmente. Por que complicar as coisas? Eu vou pensar nisso. Claro, cabe a você decidir. Kurt espalhou as mãos. Estou apenas compartilhando experiência. Você tem tempo para pensar. Eu posso enviar as informações de contato do cartório. Ele explicará com mais detalhes se você estiver interessado. Sim, envie, por favor. Kesha sentou-se imóvel, tentando não trair suas emoções. Uma tempestade rugia por dentro. Marcos não havia dito uma palavra a ela sobre esta conversa. Não traduziu. Fingiu que nada importante havia acontecido. Apenas continuou conversando agradavelmente com Kurt sobre reformas, mobília, o que ficaria no apartamento e o que Kurt levaria consigo. Ela olhou para o marido, para seu rosto confiante, para como ele casualmente se recostava no sofá, gesticulando enquanto contava algo a Kurt. Ele parecia satisfeito, relaxado, enquanto ela estava sentada ao lado dele, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Ele realmente planejava colocar o apartamento apenas em seu nome? Ele realmente pretendia esconder isso dela? Dizer que tinha que ser assim, que era mais simples, que eles a adicionariam ao título mais tarde e depois apenas esquecer ou não esquecer, mas propositalmente não a adicionar para que ela ficasse sem nada, completamente dependente dele. Pensamentos giravam em sua cabeça, um mais assustador que o outro. Talvez ela estivesse exagerando. Talvez ele realmente pretendesse fazer a documentação corretamente mais tarde, apenas decidiu simplificar o procedimento agora. Mas então, por que ele não contou a ela? Por que ele não discutiu isso? Por que esconder esta conversa? Ela mordeu o lábio, tentando não chorar. Não aqui. Não agora. Ela tinha que se controlar. Ela tinha que aguentar até o fim desta reunião. E então ela não sabia o que aconteceria. A conversa continuou por mais 40 minutos. Eles discutiram o cronograma para o avaliador independente, verificação de documentos, datas de mudança. Kurt era profissional e benevolente. Marcos era assertivo e com visão de negócios. Kesha sentou-se em silêncio, mecanicamente, terminando seu café frio, sentindo um vazio gelado crescendo dentro dela a cada minuto. Então, os homens passaram a discutir os termos do acordo preliminar. Kurt pegou um laptop, abriu um documento e começou a mostrar a Marcos um formulário padrão. Eles se inclinaram sobre a tela, discutindo algo. Marcos fazia perguntas. Kurt respondia. Kesha os observava de lado. Dois homens decidindo questões importantes, e ela era apenas parte do ambiente, uma sombra sem voz. Em algum momento, Kurt levantou os olhos e olhou para ela atentamente, examinando-a. Kesha baixou o olhar, mas sentiu que ele continuava a observar. Então, ele se virou para Marcos e proferiu uma frase que fez Kesha prender a respiração. Ela não sabe que os documentos serão redigidos apenas em seu nome, sabe? Ele perguntou quietamente, mas distintamente. Eu entendi corretamente? O tempo pareceu parar. Kesha sentou-se sem respirar, sem se mover, olhando para o vazio diante dela. Por dentro, tudo se quebrou. Marcos não ficou envergonhado, nem sequer estremeceu. Apenas deu uma risadinha e balançou a cabeça. Que diferença isso faz? Ele disse no mesmo idioma, acenando com a mão casualmente. Ela não entende mesmo. E, honestamente, não é problema dela. Eu ganho o dinheiro, eu pago e eu decido.
Ela apenas vive e desfruta do que eu forneço. Então, está tudo bem. Não se preocupe. Kurt acenou com a cabeça, mas algo como dúvida ou desaprovação cintilou em seu rosto. No entanto, ele permaneceu em silêncio e voltou para a tela do laptop. Kesha continuou sentada imóvel, mas por dentro tudo estava fervendo. Choque, dor, raiva, desespero, tudo misturado em um nó preso em algum lugar em sua garganta, tornando difícil respirar. Ela não entende. Não é problema dela. Apenas vive e desfruta. É assim que ele a vê. É assim que ele se relaciona com ela. Não como uma esposa, não como uma parceira, não como um ser humano, mas como um animal de estimação que precisa ser alimentado e passeado, mas não tem direito a uma voz. 15 anos de casamento. 15 anos ela cozinhou a comida dele, lavou a roupa, limpou, apoiou, tolerou seus humores, sua negligência, sua condescendência. 15 anos ela esperou que ele mudasse, que tudo desse certo, que eles estivessem próximos novamente. E ele nem sequer considerou necessário informá-la de que o condomínio compartilhado deles, seria titulado apenas para ele. Ela cerrou os dentes com tanta força que sua mandíbula doeu, mas não mostrou um sinal. Ela continuou a sentar-se quieta, submissa, despercebida, como ele estava acostumado, como ele esperava dela. A reunião estava chegando ao fim. Marcos e Kurt trocaram números, concordaram em ligar em alguns dias para coordenar a data do próximo encontro com o cartório. Kurt foi educado e cortês, acompanhou-os até a porta, apertou a mão de Marcos novamente e acenou para Kesha com um sorriso. Eles desceram no elevador em silêncio. Marcos murmurava algo baixinho, claramente satisfeito. Eles saíram para a rua. O sol estava brilhando intensamente. Estava quente e fresco como a primavera. Pessoas estavam caminhando pelos caminhos. Crianças estavam brincando em um parquinho próximo. Um dia comum, vida comum. Kesha caminhava ao lado do marido, sentindo como se tivesse caído em alguma realidade paralela. Tudo ao redor parecia normal, mas um furacão estava rugindo dentro dela. Eles entraram no carro. Marcos ligou o motor, ligou uma música pop animada. Bem, Kesha, lugar agradável, certo? Ele perguntou, saindo do estacionamento. Eu disse que encontraríamos uma opção decente. Este alemão se mostrou razoável, não como aqueles miseráveis que vimos antes. Baixou o preço sem problemas. Eu me saí bem, não foi? Kesha olhou pela janela. Por dentro, ela estava fervendo, mas sua voz, quando falou, soou calma, quase indiferente. Sim, apartamento agradável. Viu? Marcos bateu os dedos no volante no ritmo da música. Em uma semana, assinaremos o preliminar, daremos o sinal, e está no papo. Em um mês e meio ou dois, nos mudaremos. Você pode começar a planejar reformas, se quiser mudar alguma coisa. Embora tudo pareça excelente lá de qualquer maneira, eu acho. Foi tudo o que Kesha conseguiu expressar. Marcos não percebeu nada. Continuou tagarelando sobre o condomínio, sobre como, por sorte, tudo estava dando certo, como ele estava feliz que esta questão seria finalmente resolvida. Kesha ouvia com meio ouvido. Ela ainda estava reprisando em sua cabeça aquelas frases que ouviu no apartamento de Kurt. Os documentos serão redigidos apenas em seu nome. Ela não entende. Não é problema dela. Ela apenas vive e desfruta do que eu forneço. Cada palavra cortava como uma faca. Ela havia vivido em uma ilusão por tantos anos que eles eram uma família, que eles estavam juntos, que ele se importava com ela, e ele apenas a mantinha por perto como uma governanta conveniente que não objetava, não exigia, não interferia. A náusea subiu à garganta. Ela fechou os olhos, tentando se controlar. Não posso chorar agora. Não posso mostrar fraqueza. Preciso pensar. Preciso decidir o que fazer a seguir. Eles chegaram em casa. Marcos imediatamente se jogou no sofá e ligou a TV. Kesha foi para a cozinha, serviu um pouco de água e bebeu-a de um só gole.
Suas mãos estavam tremendo. Ela colocou o copo na pia e se encostou no balcão, olhando pela janela para os pátios cinzentos do bairro deles. E agora? O que ela pode fazer? Se ela apenas perguntar a ele diretamente por que ele quer colocar o apartamento em seu nome, ele certamente encontrará uma bela explicação. Ele dirá que é mais simples para impostos, que ele vai retitular tudo mais tarde, que ela não entende desses assuntos e para não se preocupar. E ela provavelmente acreditaria porque ela quer acreditar. Porque é assustador admitir que a pessoa com quem ela viveu metade da vida não é realmente quem ele finge ser. Mas agora, ela sabe a verdade. Ela ouviu as palavras dele, o tom, a atitude. Ela não entende. Ele nem sequer tentou esconder o desprezo, porque tinha certeza de que ela não ouviria, não entenderia, não descobriria. Kesha se endireitou. Não, chega. Chega de ser conveniente, quieta, submissa. Chega de fechar os olhos para a verdade e esperar que tudo se resolva de alguma forma. Ela voltou para a sala de estar. Marcos estava assistindo a algum programa de entrevistas, rindo das piadas do apresentador. Kesha parou na porta, olhando para ele. Esta pessoa pretendia enganá-la, privá-la de um teto sobre sua cabeça, deixá-la sem nada. E ele pensou que ela nem sequer descobriria sobre isso. Marcos, ela chamou. Uhum. Ele não desviou o olhar da tela. Eu preciso falar com você mais tarde, Kesha. Você não vê que estou ocupado? Antes ela teria recuado, ido embora, permanecido em silêncio, adiado a conversa. Mas não agora. Não hoje. Não. Agora ele virou a cabeça, olhando para ela surpreso. Havia tanta firmeza em sua voz que ele provavelmente nunca tinha ouvido dela antes. Por que você está se agitando? Ele franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algo. Kesha deu um passo para dentro da sala. Diga-me, em nome de quem você está planejando colocar a escritura? Ele piscou, claramente não esperando tal pergunta. No nome de nós dois, naturalmente. Por quê? Ele mentiu na cara dela. Que mentira. Do que você está falando exatamente? Kesha olhou-o diretamente nos olhos. Seu coração estava batendo tão forte que parecia que ia explodir para fora do peito. Era aterrorizante confrontá-lo, não recuar, exigir a verdade. Mas ela já havia cruzado a linha. Não havia mais volta. Kurt sugeriu que você colocasse tudo no nome de um proprietário, no seu nome. E você concordou. O rosto de Marcos se contorceu, seus olhos se estreitaram. Como você... Ele tropeçou. Você estava escutando? Eu ouvi sua conversa. Mas você não entende. Ele se interrompeu, e Kesha viu a ficha começar a cair. Não entendo? Ela riu amargamente. Você tem tanta certeza disso? O silêncio pairou no ar. Marcos olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Então, ele se levantou lentamente do sofá. Você... Você sabe o idioma? Descrença misturada com confusão soou em sua voz. Kesha não respondeu, apenas ficou parada e olhou para ele, esperando o que ele diria a seguir. Marcos passou a mão pelo rosto como se estivesse tentando voltar a si. Então, ele avançou bruscamente em direção a ela. Há quanto tempo? Ele perguntou asperamente. Há quanto tempo você sabe o idioma? Que diferença isso faz? Kesha recuou instintivamente. O que importa é outra coisa. Você pretendia me enganar. Que engano? Ele levantou a voz. E ela estremeceu, mas manteve a posição. Eu queria simplificar o procedimento. Depois eu teria adicionado você ao título. Tudo estaria bem. Então, ela repetiu baixinho. Ou talvez você não teria me adicionado. Talvez você teria deixado tudo em seu nome. Conveniente, certo? Eu dependeria completamente de você. Não poderia ir a lugar nenhum. Do que você está falando exatamente? Marcos jogou as mãos para o alto. Eu trabalhei como um cachorro por você por 15 anos. Sustentei você.
e agora você me acusa de alguns esquemas. Trabalhou como um cachorro por mim? A voz de Kesha tremeu, mas ela continuou a manter a posição. E o que eu fiz todos esses anos, ficando deitada no sofá? Eu trabalhei, cuidei da casa, tolerei sua negligência. Que negligência? Ele a interrompeu, avançando. Eu sempre te tratei normalmente. Sustentei, cuidei. Kesha sentiu algo por dentro se quebrar finalmente. Você nem sequer considerou necessário perguntar minha opinião sobre o apartamento. Apenas decidiu tudo sozinho, como sempre. E eu deveria ficar calada e feliz. Sim, porque eu entendo desses assuntos melhor. Ele vociferou. Você não entende nada sobre imóveis. E você não entende nada sobre como tratar uma esposa. Ela disparou, surpresa com sua própria coragem. Marcos congelou. Seu rosto ficou vermelho. Veias saltaram em suas têmporas. Kesha viu que ele mal estava se contendo para não perder completamente o controle. Ela nunca o tinha visto tão confuso, zangado e, ao mesmo tempo, de alguma forma assustado, como se o chão estivesse escorregando debaixo de seus pés, assim como tinha acontecido com ela. Tudo bem, escute. Ele falou lentamente, sílaba por sílaba, como se estivesse explicando algo a uma criança lerda. Você escutou uma conversa, entendeu tudo errado, e agora está dando um ataque. Eu estou explicando a você pela última vez. Eu queria simplificar a papelada. É prática padrão. Depois teríamos calmamente adicionado você. Mas já que você não confia em mim, eu não confio em você. Kesha o interrompeu. Porque eu ouvi o que você disse a Kurt. Ela não entende mesmo. Não é problema dela. Ela apenas vive e desfruta do que eu forneço. O silêncio pairou tão denso que se podia ouvir a música tocando na casa ao lado. Marcos ficou com a boca aberta, e pela primeira vez em todos os anos juntos, Kesha ouviu sem palavras. Eu. Eu não quis dizer isso. Ele murmurou finalmente. O que você quis dizer então? Kesha deu um passo em direção a ele e agora ele recuou. Explique-me o que você quis dizer quando falou de mim com desprezo. Quando você me discutiu com um estranho, como alguma coisa que não entende nada e não deveria entender. Kesha, eu me exaltei. Ele tentou suavizar o tom. Bem, escapou. Acontece. Você sabe, eu não queria te ofender. Não queria. Ela sentiu as lágrimas brotando, mas as segurou. Ela choraria mais tarde, quando estivesse sozinha. Agora, ela tinha que aguentar firme. Marcos, você me ofendeu por anos. Todos os dias com cada palavra, cada olhar, cada decisão que você tomou por mim. Eu aguentei. Esperei que as coisas mudassem. Pensei que era temporário, que você estava apenas cansado do trabalho, que você estava estressado. Mas agora eu percebo que você simplesmente não me respeita. Nunca me respeitou. Isso não é verdade. Ele levantou a voz novamente. Eu respeito você. Então, por que você não considerou necessário me dizer que o apartamento ficaria em seu nome? Ela falava mais alto, sentindo algo quente e imparável crescendo por dentro. Por que esconder? Por que discutir isso com um estranho, mas não comigo? Marcos andava pela sala como um animal enjaulado. Então, ele parou abruptamente, olhou para ela. E de onde você tirou a ideia de aprender o idioma, afinal? Ele perguntou. E algo espinhoso apareceu em sua voz. Por que você ficou em silêncio sobre isso? Por que esconder? Talvez você tenha seus próprios segredos, hein? Kesha se assustou. Ela não esperava que ele virasse tudo de cabeça para baixo. Eu não escondi, ela disse mais quietamente. Eu simplesmente não disse nada porque sabia que você iria rir. Como você riu de design floral, de yoga, de tudo o que era interessante para mim. Não exagere. Ele acenou com a mão. Eu apenas falei a verdade. Você constantemente começa algo e desiste. Eu desisti porque você matou qualquer desejo em mim.
gritou Kesha e se assustou com a força de sua própria voz. Ela nunca gritava. Nunca. Toda vez que eu tentava começar algo, você dizia que era estúpido, não sério, inútil. Você me convenceu de que eu não era capaz de nada. E eu acreditei. Acreditei que eu era realmente tão fraca, sem sentido, inútil. Eu não disse isso, Marcos objetou, mas sua voz soou menos confiante. Talvez não com essas palavras, mas o significado era exatamente esse. Kesha se abraçou como se estivesse com frio. Você sabe o que é mais assustador? Eu comecei a acreditar que merecia esse tratamento, que eu deveria ser grata por você estar comigo, afinal, que sem você eu não era ninguém. Marcos ficou em silêncio, olhando para o chão. Kesha esperou que ele dissesse algo, refutasse, provasse que ela estava errada, mas ele ficou em silêncio. Diga algo, pelo menos? Ela perguntou com cansaço. Ele levantou a cabeça e ela viu algo novo em seus olhos. Não raiva, não irritação, mas alguma confusão misturada com aborrecimento. O que você quer ouvir? Ele perguntou sem emoção. Que eu sou um marido ruim. Que eu te machuquei? Tudo bem, talvez eu tenha, mas eu tentei. Eu trabalhei como um cachorro para nos sustentar, para que você tivesse tudo: apartamento, roupas, férias. E agora você diz que eu não te respeito. Dinheiro é desrespeito. Kesha balançou a cabeça. Respeito é quando sua opinião é perguntada, quando seus desejos são considerados, quando você não é discutida pelas suas costas com desprezo. Por quanto tempo vamos continuar com isso? Ele explodiu novamente. Eu já expliquei. Escapou. Kurt perguntou ele mesmo. Eu respondi sem pensar. Sem pensar? Kesha sorriu amargamente. Quando uma pessoa fala sem pensar, ela fala a verdade. O que ela realmente pensa. E você mostrou o que realmente pensa de mim. Marcos cerrou os punhos e, por um momento, Kesha ficou assustada. E se ele a agredir? Mas ele apenas se virou e caminhou até a janela, olhando para a rua. Você está exagerando, ele disse sem se virar. Fazendo uma tempestade em copo d'água. Eu sou um bom marido. Eu sustento a família. Não bebo. Não saio por aí. Muitos no seu lugar estariam felizes. Muitos no meu lugar teriam saído há muito tempo, Kesha respondeu quietamente. Ele se virou abruptamente. Algo perigoso brilhou em seus olhos. O que você disse? Eu disse que muitos no meu lugar teriam saído há muito tempo. Ela falou lentamente, claramente, e com cada palavra sentiu-se tornar-se mais forte, porque viver com uma pessoa que não a respeita, que a considera um fardo, é insuportável. Você está me ameaçando com o divórcio? Marcos deu um passo em direção a ela, seu rosto contorcido. Sério? Por causa de uma frase que você escutou? Não por causa de uma frase. Kesha balançou a cabeça. Por causa de 15 anos durante os quais eu fui invisível em minha própria casa. Pelo fato de que você pretendia me privar de um teto sobre minha cabeça. Pelo fato de que mesmo agora você não entende o que fez de errado. Eu não privei você de nada, ele gritou. Eu queria simplificar a papelada. Você queria me enganar. Kesha gritou de volta e sua voz falhou. Porque você pensou que eu era estúpida, que eu não descobriria, que eu não entenderia nada, porque você está acostumado comigo ficando em silêncio e concordando com tudo. Eles ficaram em frente um do outro, ambos respirando pesadamente, ambos no limite. Fora da janela, alguém buzinou. Crianças gritavam no pátio. A vida continuava, mas a deles estava desmoronando. Eu não entendo o que está acontecendo, Marcos murmurou finalmente. E pela primeira vez, em toda esta conversa, confusão, quase desamparo, soou em sua voz. Nós vivíamos normalmente. Tudo estava bem. De onde veio tudo isso? Tudo estava bem para você, Kesha disse baixinho. Para mim? Não, não por muito tempo. Eu apenas fiquei em silêncio. Aguentei. Esperei. Esperei. Por quê? Que você me notasse.
Ela sentiu as lágrimas romperem de qualquer maneira e não as segurou. Que você se lembrasse de quem eu era quando nos conhecemos. Que você me amasse novamente. Mas você parou de me amar há muito tempo. Eu apenas não queria admitir. Marcos ficou em silêncio e seu rosto mudou lentamente. A raiva se foi, deixando para trás algo mais. Cansaço, culpa ou apenas vazio? Talvez sim, ele disse finalmente. E estas palavras soaram como um veredicto. Talvez você esteja certa. Eu não sei. Eu estou cansado, Kesha. Cansado do trabalho, dos problemas, de tudo. E você? Você sempre estava em segundo plano, conveniente, familiar. Eu não pensei que você estava infeliz. Pensei que tudo lhe convinha. Nada me convinha, ela sussurrou. Mas você não perguntou. Ele acenou com a cabeça. Voltou para o sofá, sentou-se pesadamente, cobriu o rosto com as mãos. Kesha estava no meio da sala e não sabia o que fazer a seguir. Não havia mais força para gritar nem para chorar. Por dentro, permanecia apenas um vazio esgotado e alguma estranha clareza. E agora? Perguntou Marcos, sem levantar a cabeça. Eu não sei, Kesha respondeu honestamente. Mas não vamos comprar o apartamento. Pelo menos não de Kurt e não da maneira que você queria. Ele levantou a cabeça, olhou para ela. Então, o negócio está cancelado? Sim, ela disse com firmeza, sem hesitação. Eu não concordarei com a compra se for titulada apenas para você. E de qualquer forma, eu preciso de tempo para pensar sobre nós, sobre se há algum sentido em continuar. Você quer o divórcio? Ele afirmou sem fazer uma pergunta. Eu não sei o que eu quero. Kesha caminhou até a janela, olhou para o quintal, para o parquinho, para o banco onde senhoras idosas estavam sentadas. Eu só sei que não posso continuar assim. Eu não quero. E o que você vai fazer? A zombaria apareceu em sua voz. Sair, alugar um quarto com o seu salário, viver sozinha em algum buraco nos arredores. Ela se virou para ele, viu que ele estava tentando recuperar o controle, voltar à velha tática, intimidar, mostrar que sem ele, ela pereceria. Antes isso funcionava, mas não agora. Talvez sim, ela disse calmamente. Mas será o meu buraco, a minha vida, a minha escolha. Marcos abriu a boca para objetar, mas se interrompeu. Então ele acenou com a mão, levantou-se do sofá. Faça o que quiser. Ele disparou. Eu vou para a casa do Jamal. Ficar na casa dele. Pensar nas coisas também. E você? Você pensa sobre suas decisões aqui. Talvez você volte a si. Ele foi para o quarto. Kesha ouviu ele puxando uma bolsa, jogando coisas nela. Então, ele saiu sem sequer olhar em sua direção e bateu à porta. Silêncio. Kesha ficou perto da janela e o observou sair da entrada do prédio, entrar no carro e ir embora. E só quando o carro desapareceu na esquina, ela se permitiu escorregar para o chão e cair em lágrimas. Ela chorou por um longo tempo de dor, de alívio, de medo do futuro, da amargura das esperanças desfeitas. As lágrimas fluíam e parecia que não haveria fim para elas. Então, gradualmente, o soluço diminuiu, sua respiração se normalizou. Kesha limpou o rosto com a manga, levantou-se do chão, foi para o quarto. Estava uma bagunça lá. Marcos havia puxado coisas do armário com pressa, sem fechar as portas. Kesha arrumou mecanicamente, dobrou a roupa de cama caída de volta, depois pegou seu caderno e livro didático do esconderijo. Ela sentou-se na cama, aberta na última página. Amanhã ela ligaria para Kurt, explicaria a situação, diria que mudaram de ideia sobre comprar o apartamento, pediria desculpas pelo tempo perdido, e então ela não sabia. Mas pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que sua vida pertencia a ela novamente. Ela pegou uma caneta e escreveu várias frases em uma nova página no idioma que ela estudava secretamente.
As palavras se uniram facilmente, com naturalidade. Eu sou mais forte do que pensava. Eu vou dar conta disso. Eu vou conseguir. Fora da janela, o sol estava se pondo, pintando o céu em tons de rosa e laranja. Kesha assistiu a este pôr do sol e pensou que amanhã seria um novo dia, o primeiro dia de sua nova vida. De manhã, Kesha acordou cedo, embora dormisse mal, virando-se a noite toda, reprisando a conversa de ontem em sua cabeça. Marcos não voltou, nem sequer mandou mensagem. Ela se levantou, lavou o rosto com água fria, olhou para seu reflexo no espelho. Seu rosto estava abatido, sombras sob os olhos. Mas o olhar era de alguma forma diferente, mais firme, mais decisivo. Ela preparou café, sentou-se na cozinha com o telefone nas mãos. Ela precisava ligar para Kurt, explicar que o negócio não aconteceria. Seus dedos tremeram enquanto ela discava o número. Tocou 1, 2, 3. Sim, ouvindo, respondeu uma voz familiar com um sotaque. Kesha respirou fundo e falou em seu idioma, lentamente tentando escolher as palavras certas. Kurt, aqui é Kesha. Nós vimos seu apartamento ontem com meu marido. Uma pausa pairou no ar. Então ele respondeu, e genuína surpresa soou em sua voz. Kesha, Você fala alemão? Sim. Ela sentiu a tensão se afrouxar um pouco. Sinto muito por não ter dito isso ontem. As circunstâncias simplesmente se apresentaram assim. Eu entendo. Ele fez uma pausa. Então, você ouviu nossa conversa com seu marido. Cada palavra. Outra pausa, mais longa desta vez. Eu sinto muito mesmo, ele disse finalmente, e sua voz soou sincera. Eu não deveria ter concordado com tal esquema. É que seu marido estava tão persistente e eu pensei, bem, é um negócio de família. Mas eu me senti constrangido, muito constrangido. Você não tem culpa. Kesha olhou pela janela para o céu cinzento da manhã. Eu estou ligando para dizer que não vamos comprar o apartamento. Desculpe pelo tempo perdido. Espere, disse Kurt rapidamente. Mas você mesma. Você quer comprá-lo sozinha? Kesha ficou confusa. O que você quer dizer? Bem, você gostou do apartamento, eu vi. E ele realmente é bom. Talvez você queira comprá-lo sem o marido. Eu não tenho esse tipo de dinheiro, ela admitiu. Eu trabalho como contadora. O salário é pequeno. Eu não posso economizar para um apartamento assim. E uma hipoteca? Um empréstimo? Eu não sei. Kesha esfregou a ponte do nariz. Eu nunca cuidei disso. Marcos sempre decidiu tudo. Escute. Kurt falou mais suavemente com simpatia. Eu entendo que as coisas estão difíceis para você agora. Mas se você realmente precisa de um apartamento, vamos tentar encontrar uma saída. Eu posso baixar o preço um pouco e eu posso esperar enquanto você organiza uma hipoteca. Eu tenho tempo. Eu não estou com tanta pressa para vender. Kesha sentiu algo quente, como esperança nascendo por dentro. Por que você quer me ajudar? Porque ontem, quando olhei para você, eu vi minha filha. Ele suspirou. Ela também estava em uma situação semelhante há alguns anos. O marido dela também decidia tudo por ela. A mantinha na ignorância também. Ela o deixou, começou uma nova vida. Ela está feliz agora. E eu pensei que talvez eu possa ajudar você pelo menos um pouco também. Lágrimas subiram à garganta novamente, mas Kesha as segurou. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. Eu. Eu vou pensar sobre isso. Eu preciso de tempo para descobrir tudo. Claro. Ligue quando estiver pronta. E se você precisar de ajuda com documentos ou aconselhamento, pergunte. Eu conheço uma boa advogada que se especializa em tais casos. Eles se despediram. Kesha colocou o telefone na mesa e cobriu o rosto com as mãos. Comprar o apartamento sozinha, sem Marcos. Parecia irreal, assustador e, ao mesmo tempo, tentador. Sua própria moradia, seu próprio lar, sua própria vida. Os dias seguintes passaram em um nevoeiro.
Marcos voltou 3 dias depois, sombrio e em silêncio. Eles quase não conversavam. Ele chegava em casa tarde, saía cedo, dormia no sofá. Kesha evitava conversas também. Ela precisava de tempo para pensar, para pesar tudo, para tomar uma decisão. Ela começou a estudar informações sobre hipotecas, divórcio, divisão de propriedades. Leu fóruns, consultou-se online com advogados, calculou suas finanças. O quadro que surgia não era o mais otimista, mas também não era desesperador. Em um divórcio, ela poderia reivindicar metade do condomínio atual deles. Vendendo sua parte para Marcos ou no mercado aberto, ela conseguiria o suficiente para um pagamento inicial. E com seu salário estável e histórico de trabalho, o banco provavelmente aprovaria uma hipoteca para o valor restante. Uma semana depois, ela ligou para Kurt novamente. Eu quero tentar comprar o apartamento, ela disse sem preâmbulo. Mas eu precisarei de sua ajuda e paciência. Eu tenho o suficiente de ambos. Ele respondeu com um sorriso caloroso em sua voz. Vamos nos encontrar, discutir tudo. Eles se encontraram em um café não muito longe do prédio de Kurt. Ele veio com uma pasta de documentos e o número de telefone de uma advogada. Durante uma xícara de café, eles discutiram todos os detalhes: preço, prazos, procedimento. Kurt realmente baixou o preço em 10%, explicando que ele queria ajudar e que era mais importante para ele vender o apartamento para uma boa pessoa do que obter o lucro máximo. Mas primeiro, você precisa lidar com sua situação pessoal, ele disse cautelosamente. Com o marido. Eu não quero me intrometer na sua vida familiar, mas você entende que enquanto você for casada, qualquer transação grande exigirá o consentimento dele. Eu sei. Kesha apertou a xícara nas mãos. Eu vou pedir o divórcio esta semana. Dizer isso em voz alta era assustador, mas ao mesmo tempo de alguma forma libertador, como se ela finalmente falasse em voz alta o que vinha amadurecendo por dentro há muito tempo. Naquele mesmo dia, ela agendou uma consulta com a advogada recomendada por Kurt, uma mulher de cerca de 40 anos com olhos inteligentes e uma voz calma ouviu sua história e expôs claramente um plano de ação. Peça o divórcio, ela disse. Simultaneamente, exija a divisão de bens. Vocês têm um condomínio conjunto, o que significa que você tem direito à metade. O marido pode tentar contestar, provar que ele contribuiu mais, mas na ausência de um acordo pré-nupcial, o tribunal provavelmente o dividirá igualmente. E quanto tempo isso levará? 3 ou 4 meses, se não houver complicações. Pode ser mais longo se ele resistir. Kesha acenou com a cabeça, anotando tudo em um caderno. E mais uma pergunta. A advogada olhou para ela atentamente. Você tem certeza? Certeza de que quer um divórcio? Porque não será simples, emocionalmente, financeiramente, moralmente. Você está pronta? Kesha levantou os olhos, encontrou o olhar da advogada. Pronta, ela disse com firmeza. Mais do que nunca. Ela adiou a conversa com Marcos até a noite, voltou para casa, fez o jantar como de costume, por hábito. Ele apareceu por volta das 7h30, sentou-se à mesa em silêncio. Eles comeram em silêncio, e Kesha sentiu tudo por dentro se contrair de tensão. Finalmente, ela pousou o garfo. Marcos, precisamos conversar. Ele levantou os olhos e neles ela viu cansaço e algum tipo de resignação, como se ele já soubesse o que ela diria. Eu estou pedindo o divórcio. Ela proferiu, e sua voz não tremeu. Amanhã, eu irei a uma advogada com os documentos. Eu quero que você saiba. Ele lentamente baixou o garfo, recostou-se na cadeira. Então, você decidiu afinal? Ele não perguntou. Ele afirmou um fato. Sim. E não há nada que fará você mudar de ideia. Não. Ele acenou com a cabeça, esfregou o rosto com as palmas das mãos. Tudo bem. Talvez você esteja certa. Talvez nós realmente não estejamos no mesmo caminho. Eu pensei nisso a semana toda.
Nós somos estranhos há muito tempo, Kesha. Eu apenas não queria admitir. Eu também não queria, ela disse baixinho. Mas agora não podemos mais fingir que está tudo normal. Vamos dividir o condomínio? Sim, eu quero pegar minha metade. Tudo bem. Ele deu de ombros. Apenas não vamos vender. Tudo bem, eu comprarei sua parte. Faremos uma avaliação independente. Eu pagarei o valor de mercado. Kesha acenou com a cabeça. Era uma oferta razoável. E ela até ficou grata por ele não ter começado um escândalo. Combinado. Eles ficaram sentados um pouco mais em silêncio. Então, Marcos se levantou, foi para o quarto para arrumar as coisas. Kesha permaneceu na cozinha ouvindo-o caminhar pelos cômodos, abrindo armários, colocando algo em bolsas. Meia hora depois, ele saiu com 2 bolsas grandes. Eu vou ficar na casa do Jamal por enquanto, ele disse, parando na porta. Depois eu alugarei algo. Ligue se você precisar de algo para a documentação. Tudo bem. Ele ficou parado por mais um momento, como se quisesse adicionar algo, mas não encontrou palavras. Então, ele acenou com a cabeça e saiu. A porta fechou quietamente, sem um estrondo. Kesha permaneceu sozinha no apartamento, em um silêncio que agora não era opressivo, mas de alguma forma pacífico. O processo de divórcio acabou por ser longo e exaustivo. Papéis, tribunais, avaliações, negociações. Marcos, para seu crédito, não criou obstáculos e concordou com todos os termos. 4 meses depois, eles oficialmente dissolveram o casamento e dividiram a propriedade. Kesha recebeu dinheiro por sua parte do condomínio, uma soma que lhe parecia enorme e, ao mesmo tempo, era apenas metade do que eles haviam economizado durante anos de casamento. Durante estes meses, ela conseguiu fazer muita coisa. Conseguiu um novo emprego, encontrou uma vaga em uma empresa internacional onde o conhecimento de línguas estrangeiras era necessário. O salário era 1,5 vezes maior do que antes. Na entrevista, quando solicitada a demonstrar habilidades linguísticas, ela falou com confiança e fluência e viu a surpresa do entrevistador. Onde você estudou? Perguntou o gerente de RH. Independentemente, respondeu Kesha com um sorriso. À noite, 8 meses. Impressionante. A mulher acenou com a cabeça aprovadoramente. Nós valorizamos funcionários tão determinados. O trabalho acabou por ser interessante e dinâmico. Kesha cuidava da contabilidade financeira para as filiais europeias da empresa. Comunicava-se com colegas estrangeiros, ia a conferências online. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que estava fazendo algo importante, que era valorizada e respeitada. Simultaneamente, ela processou a hipoteca. O banco aprovou a solicitação muito rapidamente. Emprego estável, renda declarada, bom histórico de crédito. Kurt esperou pacientemente, ligando periodicamente para perguntar: Como estão as coisas? Precisa de ajuda? Você é muito gentil, Kesha disse a ele uma vez. Nem todos concordariam em esperar tanto. Eu disse que não estou com pressa, ele respondeu. Além disso, eu vejo como você está se esforçando. Isso é digno de respeito. Finalmente, tudo estava pronto. Documentos assinados, dinheiro transferido, chaves entregues. Kesha estava no apartamento vazio, seu apartamento, e não conseguia acreditar que aquilo era a realidade. Janelas enormes, quartos luminosos, vista para o parque. Tudo isso agora pertencia a ela, apenas a ela. Kurt deixou parte da mobília, conforme prometido. O sofá, a mesa de jantar, a cama. O resto, Kesha comprou gradualmente, escolhendo ela mesma, de acordo com seu gosto. Pendurando pinturas, arranjando livros, montando a varanda. Cada pequena coisa trazia alegria, porque era a escolha dela, a decisão dela. Ela se inscreveu em cursos de aperfeiçoamento profissional, um curso intensivo de contabilidade financeira internacional. As aulas aconteciam à noite e nos fins de semana. Lá,
Ela conheceu pessoas interessantes, assim como ela, que se esforçavam para se desenvolver, aprender coisas novas, mudar suas vidas. Durante a terceira aula, um homem de cerca de 45 anos sentou-se ao lado dela, alto, com um sorriso agradável e olhos atentos. Posso? Ele perguntou, acenando para o assento livre próximo. Claro, Julian. Ele se apresentou, estendendo a mão. Kesha. Eles começaram a conversar após a palestra. Descobriu-se que ele também trabalhava em uma empresa internacional, também havia passado recentemente por um divórcio, também tentando começar a vida de novo. Eles trocaram números, concordaram em se preparar juntos para os exames. Os encontros se tornaram regulares. A princípio, apenas para estudo, analisando tópicos difíceis, compartilhando notas, discutindo casos. Depois, eles começaram a ir a cafés, depois das aulas, apenas para conversar, trocar notícias. Julian era um ouvinte atencioso. Não interrompia. Não dava conselhos não solicitados. Apenas escutava e entendia. Você é incrível, ele disse uma vez quando Kesha lhe contou sua história. Nem todos decidiriam por algo assim, começar tudo do zero na sua idade. Na minha idade? Ela riu. Eu tenho 42. Isso não é tão velho. Exatamente. Ele sorriu. Essa é a idade em que tudo ainda está por vir. Você entende isso? Mas muitos não. Eles ficam presos em relacionamentos infelizes porque têm medo de mudança. Eu também tive medo, admitiu Kesha. Mas descobri que viver com medo é ainda pior. Com o tempo, o relacionamento deles se tornou mais caloroso, mais próximo. Julian não apressava as coisas, não pressionava, apenas estava lá. Eles caminhavam no parque, iam ao cinema, jantavam em pequenos, aconchegantes restaurantes. Kesha aprendeu a confiar novamente, a se abrir novamente, a se permitir ser feliz novamente. Uma noite, enquanto estavam sentados em sua varanda com taças de vinho, observando o pôr do sol, Julian pegou sua mão. Eu estou muito feliz por ter conhecido você, ele disse quietamente. Eu também, respondeu Kesha, e sentiu lágrimas brotando felizes desta vez. Um ano havia se passado desde o dia em que ela ouviu aquela frase fatal no apartamento de Kurt. Um ano que mudou completamente sua vida. Ela estava perto da janela de seu condomínio, olhando para a cidade inundada de luzes da noite, e pensou sobre o longo caminho que havia percorrido. De uma esposa quieta, invisível que tinha medo de proferir uma palavra extra, para uma mulher autoconfiante que gerencia sua própria vida. De uma pessoa que escondia seus hobbies e sonhos para uma pessoa que ousadamente vai em direção a seus objetivos. De alguém que dependia da opinião de outra pessoa para alguém que toma decisões por si mesma. O caminho foi difícil. Houve momentos em que ela quis desistir de tudo, voltar ao familiar, embora infeliz, mas seguro. Houve noites em que ela chorou de solidão e incerteza. Houve dias em que parecia que nada daria certo, que ela era muito fraca, muito inexperiente, muito comum para lidar. Mas ela lidou porque encontrou força em si mesma que não suspeitava, porque acreditou em si mesma quando mais ninguém acreditou, porque decidiu dar um passo no desconhecido, apesar do medo. E agora, parada em seu apartamento, em seu lar, ela entendeu que o que parecia o fim acabou por ser um começo. O começo de uma nova vida real, uma vida onde ela escolhe seu próprio caminho. O telefone tocou na mesa. Kesha pegou, viu o nome de Julian na tela. Oi, ela disse sorrindo. Sim, eu estou em casa. Claro, venha, eu estarei esperando. Ela desligou e olhou para a janela novamente. À frente estava uma vida inteira, a vida dela, e ela estava pronta para vivê-la do jeito que queria. Estou muito feliz que você esteja aqui e que eu pude compartilhar minha história com você. Se você gostou, demonstre curtindo o vídeo e se inscrevendo no meu canal. Vamos ver quantos de nós somos.
Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são. Estou muito curiosa para saber de onde vocês, pessoas maravilhosas, estão nos ouvindo. Se você quiser me apoiar um pouco mais, você também pode enviar uma pequena doação. Eu compartilho novas histórias de vida para você todos os dias.